Meus irmãos, minhas irmãs, então boa noite a todos vocês. Inicialmente, Namastê. O Deus que habita no meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. É sempre uma satisfação nós trazermos aqui alguns temas para a loja Raja Yoga, né, da Sociedade Teosófica. Agradeço o convite da irmã Samira, diretora de estudos aqui da loja, cumprindo os objetivos da Sociedade Teosófica, né? Que todos podem até conhecer, mas é sempre bom repetir, porque alguém pode entrar pela primeira vez no canal do YouTube da loja Raja Yoga, que eu recomendo a todos vocês, principalmente aqueles que acessam aí nosso grupo do WhatsApp, né? Entrem no grupo, curtam os vídeos, né? Se inscrevam. É muito importante para a divulgação da teosofia, né? A Sociedade Teosófica que tem seus objetivos promover, né? A existência de um grupo, né? Fraternal, sem distinção de qualquer espécie, né? Promover o estudo comparativo de ciência, religião e filosofia, seu segundo objetivo. E o terceiro objetivo, investigar, né, as leis ainda não explicadas da natureza e os poderes latentes do ser humano, né? Esse tema de hoje, meus irmãos, ele é um tema muito básico, né, que quase sempre a gente aborda, né, para que os irmãos sempre tenham uma introdução, né, à visão teosófica da natureza, né? Então eu vou mencionar inicialmente algumas coisas aqui muito rapidamente da doutrina secreta, né, de Madame Blavatsky, essa que foi realmente a não foi a única, mas foi a grande inspiradora da fundação da Sociedade Teosófica, né, que escreveu obras monumentais, como aqui a Doutrina Secreta, da qual eu vou trazer um pequeno excerto. Também tem Isis Sem Véu, né? Doutrina Secreta em 6 volumes, Isis Sem Véu em português, 4 volumes, e muitos outros livros, centenas, né? Na verdade, milhares de artigos que ela escreveu para trazer uma visão do mundo, meus irmãos. Uma visão transcendental, né? Uma visão que ultrapassa a compreensão comum que as pessoas têm, que geralmente é limitada aos nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos, mais a mente, né? Que seria o sexto sentido, que sintetiza tudo que a gente percebe. Meus irmãos, feliz ou infelizmente, eu tenho que informá-los que o limite dos nossos sentidos não é o limite do que há para ser percebido. O universo é muito mais cheio de realidades, de frequências, de energias, de acontecimentos que acontecem realmente em paralelo à nossa vida cotidiana, e eventos e movimentos esses que não são percebidos pelos nossos sentidos, né? Hoje em dia a ciência já comprovou isso, pois a ciência hoje ela avança, né, no campo do invisível, no campo do microscópico, no campo de energias, né, no espectro eletromagnético, frequências que estão aquém do que nós percebemos e frequências que estão além de tudo isso. E a própria matéria, né, do universo, que muitas pessoas, né, colocam uma confiança absoluta, né?
na matéria, meus irmãos, nada mais é do que um grande vazio, né? Então, Madame Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela menciona o seguinte, né? Ela fala sobre a tríplice evolução que está acontecendo em cada um de nós, seres humanos, né? Segundo ela mesma, existe na natureza um tríplice esquema evolutivo para a formação das três bases periódicas, ou antes, três esquemas distintos de evolução que no nosso sistema estão entrelaçados e misturados de maneira inextricável em todos os pontos, né? Isso é muito importante, meus irmãos, para a gente abordar, né, realidades invisíveis, né? Porque, obviamente, o que está à disposição de nós é aqui nessa lista de três aspectos, o mundo físico. Então, nós confiamos plenamente nos nossos sentidos de que o universo é isso que nós estamos vendo, que nós estamos tocando, que nós estamos apreciando o cheiro, o aroma, que nós estamos degustando, que nós estamos ouvindo. E então, para a maioria das pessoas, o mundo é isso. E a teosofia, de certa forma, meus irmãos, concorda com Charles Darwin quando ele coloca que realmente nesse mundo físico que nós estamos, tudo evolui para a adaptação dos seres ao meio ambiente. Então, o corpo material do ser humano, ele é o sumário de toda a evolução que aconteceu nesse planeta. Mas o que a teosofia acrescenta nesse entendimento, meus irmãos, é a existência de mundos, de frequências além da material. Então, além da base física, da evolução física, existe também simultaneamente, segundo explana a filosofia oriental, né, que muito bem defendeu Blavatsky nos seus escritos, existe um mundo psíquico, um mundo intelectual ou extracorpóreo, aonde acontecem as nossas emoções e os nossos pensamentos, né? Hoje existe todo um esforço, né, para compreender cientificamente como funciona o corpo e principalmente como funciona o sistema nervoso, o nosso cérebro, meus irmãos. Mas o fato é que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, não é, meus irmãos, o verdadeiro criador dos pensamentos e das emoções. Esse nosso veículo é muito mais um, um registrador, receptor de frequências, né? Onde nós armazenamos, sim, nos nossos neurônios, certas memórias, certos conhecimentos, mas não é, meus irmãos, o pensamento, o entendimento, ele não está realmente no nosso cérebro, né? Isso seria uma discussão muito interessante que já foi até abordada aqui pelo nosso irmão Ricardo Mafia, né? Ou Máfia, né? Como ele mesmo gosta de ser chamado, né? Que as pesquisas indicam que quando cessa a atividade cerebral do sistema nervoso, a consciência não acaba. Na verdade, ela se expande, ela passa para um outro nível. As pessoas que tiveram experiências próximas à morte, né? E eu me incluo entre elas. Na verdade, quando você está quase morrendo, meus irmãos, a sua consciência não diminui, ela aumenta. Porque a consciência não se limita apenas ao corpo físico. E o que os místicos, os
aqueles que percebem um mundo maior, meus irmãos, nos dizem é que além de haver um mundo próprio das frequências emocionais, das frequências mentais, existe também um mundo puramente espiritual, um mundo onde existe uma conexão permanente com a divindade, né? Nesse mundo que Blavatsky chamou aqui de monádico, né? Existe uma partícula da própria divindade que habita o nosso coração, meus irmãos, se nós fôssemos procurar ele, aonde que está essa chispa divina em nós, ela está no nosso coração, né? O coração é o verdadeiro sol do nosso corpo, enquanto que o cérebro, meus irmãos, a massa cinzenta, ela é, na verdade, como a lua, né? Que só reflete a luz espiritual. Os antigos sabiam muito bem disso, né? Sempre mencionava que o centro da consciência é no coração, é no sentimento, é na intuição, e não no pensamento que acontece no cérebro, em todo o sistema nervoso, né? Que na verdade é um reflexo da verdadeira existência, meus irmãos. Mas, prosseguindo aqui na exposição, então essa divisão que Blavatsky fez, na verdade, ela sempre existiu na religião, né? As diversas religiões do mundo sempre mencionaram que o ser humano é composto de corpo, de alma e de espírito. E são três bases, como ela mesma disse, né? Se a gente olha para trás, o que ela fala? Uma base física, uma base intelectual ou psíquica e uma base monádica. E que nelas acontece simultaneamente três evoluções. E a religião sempre falou isso, meus irmãos, que o ser humano é constituído de corpo, ou seja, a base material, a alma, onde acontece realmente um mundo psíquico, as emoções, o entendimento, e o espírito, a nossa conexão com o divino, com a divindade, né? Ou seja, Blavatsky não disse nada diferente. O que nós vamos acrescentar nesse entendimento, meus irmãos, é também com uma outra camada nisso aqui, que corpo, alma e espírito, na verdade, eles são três níveis do nosso ser. O nível, o corpo é o nível da mortalidade, né? A alma é o nível da imortalidade e o nosso espírito em nós é o reino da eternidade. Então vocês podem ver que o ser humano realmente é a coisa mais complexa nesse planeta, meus irmãos, porque nós conseguimos enfechar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, níveis tão diversos que permitem a nós atuarmos desde a terceira dimensão, onde nós estamos aqui, até os níveis mais elevados, os níveis mais diáfanos, não é? Que muitas pessoas não alcançam isso porque não dedicam a sua vida à busca da interiorização. Mas eu posso garantir a vocês que qualquer pessoa que faça esforços rumo à sua imortalidade e também rumo à sua eternidade, vai encontrar dentro de si, meus irmãos, o verdadeiro, a verdadeira fronteira final, que não é lá no espaço exterior, meus irmãos, que tem gente aí fabricando foguete para fazer colônia na Lua, para tentar colonizar Marte, né? Quem sabe fazer bases até para sair até do sistema solar, né? O universo
exterior, meus irmãos, material, hoje está provado, é gigantesco, é quase que inalcançável fisicamente para nós. Agora, dentro de cada um de nós há esses níveis da mortalidade, da imortalidade e da eternidade que, quando compreendidos, nem que seja intelectualmente, já tiram a pessoa de uma série de sofrimentos, né? Que nem o irmão aí, o Antônio estava mencionando que o, o ator aí, X ou Y, faleceu aí recentemente, né? O que fenece, meus irmãos, o que morre no ser humano é a nossa matéria, é o nosso corpo físico, que, como todo animal, como todo ser vivo, nasce, cresce, se desenvolve, tem um declínio e tem a sua morte. Agora, dentro do nosso ser, meus irmãos, existe um nível transcendental, né? E esse gráfico aqui, meus irmãos, ele traz exatamente as dimensões além do material que a teosofia nos explica, né? Então nós temos lá em cima, né? Essa estrela de 5 pontas representando a mônada, né? Mônada é um termo antigo, né? Que depois os gregos criaram, por exemplo, o termo átomo, né? Seria a menor partícula da divindade, que nunca se separa da divindade e que está sempre conectando até o nosso corpo com a divindade. Ela brilha dentro dos nossos corações, meus irmãos. Mas ela precisa, meus irmãos, mesmo que ela queira permanecer lá junto com a divindade, né? E esse nível da mônada, meus irmãos, é o nível da eternidade. A mônada, ela evolui lá em cima, na frequência mais alta, mas ela também está evoluindo. E aí vocês podem perguntar, né? Mas se a mônada, se a chispa divina está ligada eternamente a Deus, que evolução ela pode ter, né? O que ela precisa evoluir? Ela precisa evoluir, meus irmãos, em algo que ela não tem, que é a experiência da separatividade, a experiência de viver, né, nos planos inferiores, nos planos separados, nos diversos corpos, nas diversas instâncias de manifestação. Então, a mônada, ela vai o que? Mergulhar, o espírito vai mergulhar na matéria. E como ele vai fazer isso? Se revestindo de matéria, de substância. É o mesmo processo que um mergulhador vai descer nas profundidades das águas de um rio, de um oceano. Ele vai colocar um escafandro, vai colocar um equipamento de mergulho, vai colocar luvas, máscara, oxigênio, né? Então a mônada, meus irmãos, ela vai mergulhar, né? Eu não vou repetir aqui outras palestras que eu já dei, explicando isso aqui com muito mais detalhes, né? Mas primeiro, antes de evoluir realmente, ela vai o que? Involuir. Ela vai descer na matéria. E essa é o verdadeiro sentido de certos pontos que existem nas religiões, de que existem anjos caídos, que existem seres que despencaram lá do céu, vieram aqui para a terra. Todos nós, meus irmãos, somos anjos caídos. Nós somos anjos, né? Seres puramente espirituais, encadeados, né? Aprisionados na matéria, na substância, porque de si mesma, do seu tríplice aspecto, né? Porque
se a gente toma como base a escritura cristã, a Bíblia diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não é igual a Deus, né? Mas ele tem semelhança. A semelhança que existe entre nós e a divindade, a primeira das semelhanças, é que nós temos também três aspectos dentro de nós, que são exatamente ali o que nós estamos mencionando como Atma, Budi e Manas, né? Que poderíamos, se nós quiséssemos, ligar aos aspectos de Pai, Filho, Espírito Santo, né? Mas eu não vou forçar essa interpretação cristã ali, nós podemos pôr ali uma interpretação hindu ali, colocar um Brahma, Vishnu e Shiva, ou uma interpretação puramente egípcia ali, né? Colocarmos um Osíris, um Horus e Ísis, né? Mas o fato é que a trindade divina, né, de Deus é tripla e o ser humano, nesse nível da imortalidade, meus irmãos, nós também temos uma triplicidade em nós. Atma, né? Aí, obviamente, que é o Teosofês, né? E há várias maneiras de se dizer isso. Atma é o princípio da vontade divina, né? A vontade da manifestação, a vontade da criação. Budi é o princípio da compreensão, do aprofundamento da consciência, do entendimento. E Manas é o princípio mental, né? O princípio que, inclusive, né, quando nós dizemos a palavra humano, né, isso vem da raiz das línguas, né, indo-arianas, né, o man, né, que no inglês man é o próprio homem, né, man quer dizer pensar, então manas é a capacidade do intelecto, a capacidade não só de entendimento, que é de Budi, mas de em si, tendo uma dualidade, ele pode ir ao detalhe, ele pode ser criativo, né? Ele pode ser realmente analítico, né? Pode trabalhar num nível puramente abstrato, né? Que seria humanas superior, divino, mas nós vemos que logo abaixo, no nível da mortalidade, nós temos um aspecto de Manas que ele é inferior, né? O Manas, ele é dual, né? Ele pode apontar tanto para cima, para a nossa imortalidade, mas certos estratos da nossa mente, do nosso Manas, eles se voltam para baixo, né? Se voltam para a matéria, para as emoções. Então, humanas inferior é a nossa mente que trabalha com imagens, com conceitos, né? E isso na nossa atual civilização vai progredindo cada vez mais. Nós estamos no mundo, né, sobrecarregado de informações, de imagens, de mensagens. Tudo isso está no nível do que? Da mente inferior, né? Então, se nós quisermos evoluir, inclusive cruzando aquilo que Blavatsky explicou na Doutrina Secreta, né? Na verdadeira transição entre humanas inferior e o superior, cruzar o abismo, né? Isso vai ser feito através da ligação que existe entre os dois manas, que é o chamado Antakarana. Antakarana, que é a ponte, né? Aquilo que determina exatamente se a pessoa realmente tem conexão com os níveis imortais, né? Porque no nível da mortalidade, meus irmãos, ainda nós temos o nível astral, né? Que tem a ver com as nossas emoções, temos no nível físico
uma dualidade, né? Porque o corpo material, ele não é só substância física, né? Que é sólida, líquida e gasosa. Ele tem dimensões etéricas, né? Então, o nosso corpo físico, ele também é etérico. Então, é importante, meus irmãos, para nós entendermos essa visão teosófica, é conhecer essas três bases: a base mortal, que periodicamente surge e desaparece. Nós temos um nível imortal, ou seja, que sobrevive a cada morte física, e a nossa alma, né? Se nós considerarmos o Atma Buddhimanas como a nossa alma, ele vai ressurgir periodicamente no nível da mortalidade, nessa terceira dimensão. É assim que nós evoluímos. Então, o grande objetivo da mônada lá em cima, meus irmãos, é descer por esses planos até obter um veículo de expressão aqui na matéria. E não imaginem que o veículo físico é o único veículo apropriado para a expressão da mônada ou da imortalidade. Não, meus irmãos, na verdade, todos os corpos vivos, né? Ou aqueles que aparentemente não estão vivos, né? Nesse momento nós estamos usando cadeira, mesa, estamos numa casa que tem piso, que tem tinta na parede. A gente pode imaginar que essa matéria mineral não tem vida. Lê do engano, meus irmãos. Existem mônadas, chispas divinas que estão usando essa matéria mineral como veículo de consciência. Também existem mônadas, espíritos que estão usando as plantas, né, como veículo de consciência. Nós sabemos que as plantas estão vivas, bem como os animais. Os animais já são avançadíssimos, já conseguem manifestar, inclusive, emoções, já conseguem, às vezes, até manifestar um rudimento de um pensamento, né? Então, não é da nossa alçada, meus irmãos, sair por aí destruindo nem o corpo dos vegetais, nem o corpo dos animais, porque eles também são veículos de evolução. E não se engane, meus irmãos, as nossas mônadas, as nossas chispas divinas já estiveram ocupando, usando esses corpos, né, que para nós parecem inferiores, como veículos de consciência. A nossa jornada evolutiva começou há muitos e muitos milhões de anos atrás. Por isso que nós temos que ter um respeito absoluto por todas as pessoas, em todos os níveis, por mais simplório que possa parecer para nós uma pessoa que às vezes está numa situação não tão propícia, pessoas que estão aí no mundo errando, estão aí cometendo crimes, estão por aí se enganando, enganando os outros, mas essas pessoas dentro delas têm uma chispa divina que está evoluindo há muito, muito tempo, meus irmãos. Se as pessoas estão por aí errando, é que elas não têm ainda na sua alma ainda a compreensão do que é certo e errado. E elas estão aprendendo pelo erro, pelo acerto, estão aprendendo pelo amor, pelo ódio, né? Pelo sofrimento ou pelo prazer. É assim que nós evoluímos. E não é, meus irmãos, da nossa alçada julgar ninguém, porque o universo tem as suas próprias leis de ajuste, as leis que os orientais chamam de karma, de dharma,
a lei de reajuste, de equilíbrio. Então não adianta nós querermos interferirmos na evolução das outras pessoas, porque elas vão evoluir de uma maneira ou de outra. Nós só podemos afetar mais diretamente a nossa própria evolução com a compreensão. E o sistema teosófico ajuda muito isso, meus irmãos. Então vamos mais no detalhe, né? Nós podemos até usar uma outra maneira de enxergar isso, né? A mônada, meus irmãos, é a coisa mais importante nesse processo, porque sem ela nós não seríamos nada. Ela é aquela que no final das contas vai captar toda a informação. Tudo que evoluir no nosso ser um dia será integrado na nossa chispa divina. E aí, meus irmãos, ela será muito mais evoluída do que quando ela começa a evolução, porque quando ela começa, ela é só divina. Mas quando ela obtiver o resultado do que acontece nos planos da separatividade, ela terá em si também a maestria da humanidade. Ela terá aprendido a amar, a compreender, a discernir. É por isso que ela projeta de si mesma, né, os seus três aspectos, né, de Atma, Buddhi e Manas, né, para poder se manifestar em planos cada vez mais densos, né? E ela compõe o que a literatura teosófica chama de um corpo causal, ou seja, um corpo que ele causa as encarnações, porque a encarnação é um dos princípios fundamentais da doutrina secreta, a encarnação e a reencarnação, né? É assim que nós fazemos a nossa peregrinação obrigatória, né? Como a doutrina secreta está lá esse termo, né? Nós somos peregrinos do universo e a gente reaparece aqui embaixo nesse corpo causal, meus irmãos, que enfecha o Atma, o Buddhi e o Manas, né? E que é composto, né, esse corpo causal, que é uma aura, obviamente, de um nível completamente diáfano, ou seja, sutil, aonde não existem imagens, não existem formas, mas existem qualidades, né? Qualidades que nós obtivemos através das centenas de vidas materiais, humanas que nós tivemos. Então, quando a cada vida é formado, né? Então, quando o indivíduo vai nascer, né? Daqui a pouco nós vamos ver aí como é que isso acontece, né? A ciência jamais conseguirá perceber somente com a matéria o mistério que está por trás do surgimento de uma pessoa. Porque isso começa, meus irmãos, no mundo espiritual. Não começa lá quando o pai e a mãe se unem, né, sexualmente. Aparentemente é isso, não é bem isso, não, meus irmãos. Porque se fosse assim, toda a relação entre homem e mulher geraria um novo corpo, né? O que seria uma explosão demográfica absurda, né? Mas só é formado um novo ser humano quando o indivíduo deseja reaparecer no mundo. E é isso mesmo que vocês ouviram, meus irmãos. Nós quisemos encarnar, meus irmãos. A nossa alma quis vir à matéria. Ela quis voltar, reencontrar as mesmas pessoas com as quais nós já convivemos, conhecer pessoas novas, aprender novas coisas, ter experiências. A nossa alma, a nossa imortalidade
é que deseja, ela tem uma sede de manifestação, né? Uma fome pela experiência, né? Essa sede os orientais chamam de tanha, né? É uma vontade de vir à matéria, e aí é que vai haver a encarnação do corpo físico, que serve, meus irmãos, para manifestar o que nós temos dentro do nosso ser. O corpo material também é uma triplicidade. No esquema corporal, a cabeça, o tronco e os membros, eles representam exatamente o mesmo que existe dentro de nós, o Atma, o Budi e o Manas. Ou seja, o Atma na região da cabeça, o Budi na região do tronco, onde está a maior parte dos órgãos, aonde nós vamos fazer todos os processos biológicos, e os membros, né, estão conectados simbolicamente com manas, é através dos nossos membros que a gente anda por aí, com as nossas mãos a gente trabalha, a gente molda o mundo ao nosso redor. Então, o Atma, Budi e Manas estão materializados nessa triplicidade, e o nosso sistema nervoso se conecta diretamente com a nossa mente. O nosso sistema nervoso é um sistema de transmissão e recepção, né, daquelas energias que acontecem na nossa mente, dos nossos pensamentos, e antes de chegar no nosso humanas, essas informações passam pelas nossas emoções. É por isso que tem gente que se perde, né? Quando a pessoa fica muito emocionada, muito apaixonada, né? Ou muito neurótica com certas ideias, a pessoa não consegue ter o contato pleno entre o nível do humanas e o cérebro, o sistema nervoso. Então a pessoa fica perdida nas emoções. Mas vamos continuar aqui falando do nosso corpo material, meus irmãos, que é uma outra maneira de a gente visualizar isso, né? Nós estamos vendo isso como se fosse uma cebola, né, com muitos níveis. Nós podemos enxergar todo esse processo como provindo de um centro, aonde está o plano puramente divino, né, que os orientais chamam do plano Adi, o plano monádico, onde é o grande plano onde estão as mônadas, ou os orientais, a doutrina secreta, chamam de Anupadaka, e depois é que vem o mundo átmico, o mundo búdico, o mundo mental, o mundo astral e físico. Ou seja, o físico ele está na periferia de todo esse processo, enquanto que a nossa mônada, a divindade, ela está no centro de tudo. E isso acontece também com a nossa consciência. A nossa consciência rege todas as células do nosso corpo. Nós não estamos em nenhuma célula em particular, mas nós usamos todas elas simultaneamente. Então, a nossa consciência, mesmo no corpo, é algo totalmente integral. Nós usamos as 37, né, trilhões de células que nós temos, que hoje é a contagem oficial que a ciência obteve, né, para manifestar o nosso ser. São 8 octilhões de átomos, meus irmãos, que nós agrupamos no nosso corpo, e que, se fossem convertidos em energia, daria mais energia do que uma usina hidrelétrica funcionando por muitos e muitos meses. Tamanha é a potência que um corpo humano tem,
e a gente muitas vezes não dá a devida importância para ele, né? E também existe essa. Nós podemos enxergar esse processo de uma outra maneira também, como por questões de potência, a nossa personalidade, esse nosso eu mortal aqui embaixo, ele é, vamos colocar isso numericamente, ele tem a potência um. Já a nossa alma, a nossa imortalidade, ele tem uma potência 1000. Ou seja, a nossa alma, aquilo que está dentro de nós, meus irmãos, que provoca a nossa existência, ele é 1000 vezes mais poderoso do que o nosso eu da consciência vigílica. E a mônada, meus irmãos, que está lá dentro, mas que aqui nesse gráfico está lá em cima, ele é 1 milhão de vezes mais poderoso do que o nosso eu mortal. Por isso que todos aqueles que praticam a meditação, aqueles seres que atingiram a iluminação, que se conectaram com a sua imortalidade, com a, a, o seu nível divino, meus irmãos, essas pessoas são seres brilhantes, são seres providos de um magnetismo, de um sentimento, de uma devoção, de uma compaixão, um entendimento tão profundo, porque eles têm acesso a esse poder todo que a gente está vendo aí, né? O grande poder do ser humano, a fonte da verdadeira felicidade, da nossa realização, meus irmãos, não existe fora de nós. Ela existe dentro de nós. Nós temos que buscar isso. Então, outra maneira de nós entendermos isso, né, através desse gráfico aqui, a gente pode ver que o ser humano, aqui embaixo, no plano físico, ele é apenas uma parte ínfima de um processo muito grande que está acontecendo, que é não só energético, nós vamos ver daqui a pouco no etérico, mas ele também é no astral ou emocional, é no plano mental e para algumas pouquíssimas pessoas na nossa humanidade, ela é também no mundo búdico, que é o mundo da intuição, o mundo do conhecimento direto, não só búdico, mas também podemos dizer crístico, né? Existe dentro de nós um entendimento que não depende de conhecimento, de leitura, de informações, de inteligência artificial, de inteligência natural, de computador, de nada disso, meus irmãos. Existe uma compreensão direta de tudo e de todos dentro de nós, que é o mundo búdico. Mas como é que a gente chega lá nesse mundo, meus irmãos? Não é indo para fora, na verdade, é indo para dentro. Esse gráfico aqui visa só entendimento, meus irmãos. Isso tudo, como diriam os alquimistas, isso tudo aqui é uma mistura. O ser humano é uma grande mistura de energias, de frequências, e, infelizmente, nós não conseguimos perceber isso de uma maneira clara, né? Na alquimia, o alquimista, as ideias da alquimia, era que você tinha que fazer separações entre esses níveis para você perceber. Mas a pessoa que medita, por exemplo, que se auto-observa, ela já começa a perceber aonde começa o mundo da emoção, aonde começa o mundo do pensamento, a relação do pensamento com a emoção que domina o físico, né? O que domina o nosso físico, meus irmãos, o que anima o nosso físico é a emoção. Se a pessoa não compreender isso, ela não vai conseguir sucesso
nessa empreitada de autoconhecimento, meus irmãos. Cada um de nós está aqui né, ouvindo essa palestra ou dando essa palestra por uma emoção. A gente levanta de manhã da cama porque existe uma emoção que nos anima a sair dali, a buscar a sobrevivência, a buscar outras coisas mais profundas na vida, mas o que movimenta a pessoa realmente é o mundo emocional, né? Agora, os sábios dizem que a emoção é uma péssima gerente, uma péssima senhora, mas ela é uma ótima empregada se ela for dominada pelo nível superior, que é o nível da mente. Quem pode realmente controlar as emoções é humanas, é o mental. Então, tudo isso, meus irmãos, é um processo de autoconhecimento, de aprofundamento, que pode ser auxiliado aí por toda a literatura teosófica, que eu recomendo muito, né? Aí uma outra maneira de ver a mesma coisa, né? Mas eu vou ir um pouco mais fundo agora, que nós vamos falar sobre a manifestação, né? A manifestação, meus irmãos, ela é um processo de aparecimento de tudo isso que eu falei na matéria. Tudo, na verdade, que existe nos planos espirituais está projetado no mundo físico. Então, esse olho que tudo vê, que representa, obviamente, a divindade criativa, né? Ativa, né? Que Blavatsky, se vocês pesquisarem aí a doutrina secreta, ela chama de Brahma, né? Ou outros escritores teosóficos chamam de Logos, né? O Logos solar, o verbo solar, aquele verbo que João, na primeira estrofe do seu evangelho, disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, que em grego é logos, né? Ele é o princípio criador, meus irmãos, da manifestação, através do quê? Das vibrações. E isso nós temos também dentro de nós. Nós somos capazes de manipular as vibrações. Então eu trouxe aqui até como um refrigério aí artístico, né? Esse quadro que foi pintado em 1895 por um artista teosofista americano, né? O Reginald Mitchell, né? Esse quadro se chama Ascenda, né? Ascenda, meus irmãos, é essa peregrinação que todos nós estamos fazendo, que é uma peregrinação do nosso espírito, é uma peregrinação da nossa alma, e em cada encarnação é uma peregrinação da nossa vida material. A gente vem lá de cima, né? Desce nos pântanos da matéria, como nós temos nesse quadro, e a gente vai experimentando as venturas e as desventuras da vida, a gente busca o entendimento, a sobrevivência, a gente busca as escolas, as religiões, a gente pode buscar uma ordem esotérica, um conhecimento mais profundo. Alguns chegam até aqui na sociedade teosófica, numa maçonaria, numa Rosa Cruz, no espiritismo, né? Existem tantas maneiras, meus irmãos, de buscar a Deus, mas o que a pessoa está buscando, na verdade, é a sua divindade. É aquele Deus que está no centro do coração, que está no centro desse quadro,
é aquilo que brilha, que pulsa no nosso coração, é o caminho, meus irmãos, o caminho do meio, o caminho do autoconhecimento, da manifestação do que há no nosso coração, que é uma capacidade de amar o nosso semelhante, de compreender o nosso semelhante, de doar, né? Não de receber, mas de doar, imitar a própria divindade que, na figura do seu chakra maior, que é o sol brilha em todas as direções, ilumina todos os pontos do nosso planeta indistintamente. Enquanto o nosso coração não se abrir nesse amor, nessa compreensão, meus irmãos, nós não faremos dentro de nós a senda que dá nome a esse quadro. O caminho está dentro de nós mesmos. E tudo que nós somos é uma continuidade disso. Então, mesmo a ciência materialista pode resumir o ser humano a esses dois gametas aí, meus irmãos, que vocês já devem estar compreendendo que é o óvulo, né, que está dentro do corpo da mulher, e o espermatozoide, que quando ele obtém, né, entrar nesse óvulo, meus irmãos, começa a vida material, né? Tudo isso, meus irmãos, vai permitir que a nossa alma recobre dentro do nosso próprio corpo a evolução de toda a vida nesse planeta, né? Porque nós observando aí o feto no quarto mês de vida, né? É engraçado que aquelas primeiras duas células, né? O, o óvulo e o espermatozoide, quando eles se unem, né? E há a fecundação, eles começam a se dividir em dois, em quatro, em oito, e eles vão criando o feto humano, né? A partir da cabeça, né? O ser começa da cabeça para o tronco e depois os membros, né? Então, em algum lugar da nossa cabeça, do nosso cérebro, ficaram lá perdidos aqueles primeiros dois itens da nossa evolução que nós recebemos da nossa mãe, do nosso pai. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas o que que tem a ver isso, né? O que que isso quer dizer, né? Para a maioria das pessoas não quer dizer nada, né? Mas se vocês forem Blavatsky menciona na doutrina secreta, o útero, meus irmãos, ele tem sete camadas que precisam ser. Se a mulher não tem um parto natural, se ela for ter um parto de cesariana, o médico vai ter que cortar sete camadas até chegar aonde está ali localizada a criança. Então, isso, meus irmãos, é o sumário do que significa vir lá do mundo espiritual até a matéria, porque nós acabamos de mostrar para vocês os sete planos de existência. Então, o útero feminino, meus irmãos, ele é sagrado porque ali a alma que está se encarnando e no final das contas, né, o corpo vai ficando cada vez mais parecido com um ser humano, mas se a gente observa a, o feto, inicialmente ele parece um girino, né? Ele parece algo que se parece mais com a evolução dos répteis e tudo mais, né? E o óvulo, na verdade, ele é a recuperação da época em que a vida só acontecia, né, de forma o desenvolvimento dos ovos, né?
O óvulo da mulher, ela é um ovo, na verdade, que é fecundado, né? Então, a pessoa, naqueles 9 meses, ela recupera a informação de tudo que evoluiu nesse planeta e, finalmente, conforme ele vai atingindo a sua progressão, né? Aí nós chegamos no 9º mês, naturalmente a criança vira dentro do útero da mulher e fica na posição para passar a luz, né? Dar a luz é passar ali por aquele caminho aonde ela vai ganhar a vida material. Isso, meus irmãos, é uma das coisas mais esotéricas que tem, porque acontece automaticamente, é uma coisa totalmente programada pela natureza, nem o homem nem a mulher consegue controlar esse processo. E, obviamente, meus irmãos, que interromper esse processo é o que Blavatsky chama de feticídio, né? Não é aborto, como as pessoas falam. Você interromper esse processo aí, você está atrapalhando a evolução espiritual de uma pessoa. Não interessa como isso aí aconteceu, meus irmãos, porque no universo nada acontece por acaso, né? O pai e a mãe, principalmente a mãe, pode ter 1001 motivos para interromper uma gravidez, mas o fato é que se a mãe interromper esse processo aí, mesmo que seja nos primeiros momentos da vida, ela também vai ter um karma, porque nada no universo é de graça, né? Segundo Blavatsky, eu estou dando só informações que estão na literatura teosófica, meus irmãos. Não estou acrescentando nada de entendimento meu aqui. Blavatsky diz que o karma da mãe que pratica o feticídio é ficar mais tempo no plano astral depois que ela desencarna, porque toda essa energia que, obviamente, a alma, quando ela quer reencarnar, ela convoca os anjos, ela convoca os elementais construtores, né? Todos eles estarão ali presentes na construção daquele feto, colocando, pegando elementos do código genético para que a pessoa tenha o esgotamento do karma para aquela vida. Então, meus irmãos, a vida material não é só o que acontece no nosso corpo, é o que acontece também pelas inteligências espirituais que estão envolvidas nesse processo, né? Isso está tudo muito bem explicadinho no livro o Milagre do Nascimento, do nosso querido Geoffrey Hodgson, né? Então, se tudo correr bem, a criança nasce, então aqueles primeiros anos de vida né? O ser humano é o dos animais mais, né? Mais sem preparo para nascer nesse mundo, porque ele passa anos e anos tendo que ser educado, alimentado, né? Pelos pais, pelos parentes e tudo mais, ao contrário de outros animais que já nascem já com o instinto da sua natureza, o ser humano praticamente ele atingir a maturidade depende totalmente da compaixão dos pais ou das pessoas que criam, né? O indivíduo, né? Chega até nesse ponto aí, né? A criança lá tomando o banho lá, né? Pedindo que esse banho frio acabe logo, né? Porque parece, né, que a primeira infância é de uma inconsciência, né? Onde o ser humano ele só vai se juntar realmente com o seu eu mais interno lá pelos 7 anos de idade, quando a pessoa está mais, né,
um pouquinho mais avançada fisicamente, e a própria criança, inicialmente, ela se esgueira no chão, né, como se ela fosse um réptil, depois ela engatinha como se ela fosse um animal mamífero, depois é que ela vai ficar de pé, que ela vai começar a falar. Então, só lá pelos 7 anos de idade é que a pessoa vai estar pronta. Mas aí, meus irmãos, a gente cai nesse processo que a gente sabe que é a lei da vida, né? A pessoa se desenvolve, passa pela infância, pela adolescência, pela maturidade, depois o corpo vai decaindo, chega a velhice, né? E aquilo que começou, então, um dia vai terminar, né? Então, observando só do ponto de vista material, essa nossa existência seria um absurdo, meus irmãos, porque a gente passa muito sofrimento, a vida é muito curta, a gente não consegue realmente vivenciar tudo que a gente gostaria, às vezes as dificuldades são maiores do que as facilidades, mas o fato, meus irmãos, que isso tudo só faz sentido se a gente tem essa ideia teosófica mais profunda, né? Os indianos, né, tem esse quadro aqui que eles colocam, né, as duas portas da vida, a porta da morte e a porta da vida, né? Uma é, um caminho da destruição, o outro é o caminho da criação, e nós estamos nesse ciclo que os orientais chamam de a roda de Sansara, a roda da manifestação, e isso parece que vai infinitamente. Blavatsky diz que simbolicamente o ser humano se desenvolve em 777 encarnações, mas se sabe que pode ser ou muito menos ou muito mais do que isso, porque um futuro cósmico, meus irmãos, nos aguarda, né? A nossa alma, o nosso espírito não estão evoluindo simplesmente para se transformar num ser humano, né, evoluído, né, ou iluminado. Nós temos um projeto, isso tudo visa um projeto ainda maior, de nós sermos seres cósmicos. Nós podemos entrar em reinos que não estão nem no nosso radar ainda, o que viria a ser. Eu nem vou entrar nesse aspecto. Mas só para recapitular, meus irmãos, então, além desse corpo material, e aí eu remeto vocês a esse livro aí, o Duplo Etérico. O ser humano não é só a carne, meus irmãos, os três, a matéria sólida, líquida e gasosa. Nós somos cheios de terminais energéticos, né? Os chineses, os indianos, com a sua clarividência, eles enxergavam, né, 70 mil pontos de energia no nosso corpo, além, obviamente, daqueles 7 grandes chakras que nós temos, né, no nosso duplo etérico, né, que é o que? A primeira energia que envolve o nosso corpo. Os chineses, inclusive, chegaram na num conhecimento tão grande disso que eles viam os caminhos, né, os meridianos que ligavam esses pontos principais e criaram a acupuntura, que nada mais é do que você interromper ou facilitar a circulação da energia nesses pontos, que no final das contas vão fazer os órgãos e a própria energia do corpo funcionar melhor, e aí a pessoa tem menos dor, a pessoa tem uma saúde melhor. Nós, na verdade, não só nos alimentamos de matéria física líquida e gasosa, através
alimentação e da respiração, mas nós também nós respiramos, né, por assim dizer, energias que vêm do universo. A cada movimento dos nossos pulmões, meus irmãos, os chakras que nós temos, as rodas de energia, elas captam também energias do universo. A vitalidade, né? O assim chamado prana, nós captamos do centro da Terra a Kundalini que está lá no centro incandescente do nosso planeta, e nós captamos também o Fohat que vem lá de cima do Sol. Então o duplo etérico ele dá uma aura ao redor do nosso corpo, né? Que pode ser vista, inclusive, através da fotografia Kirlian, né? Então é óbvio que é muito difícil ver o corpo como essa imagem aqui do artista, o Alex Gray, né? Ele tentou pintar isso aí das mais diversas formas, né? Então o ser humano, meus irmãos, é uma usina de captação e de transmissão de energia que nós devemos cada vez mais nos conscientizar disso. Estar no mundo é captar energias e transmitir energias. Aqueles que são mais conscientes, inclusive, são capazes de curar, são capazes de nutrir, né? Quando a Bíblia diz que num determinado momento Jesus estava diante de uma multidão de 5.000 pessoas e todos estavam famintos e só tinham 3 peixes e 5 pães, mas a Bíblia relata que Jesus alimentou aquela plateia toda lá, né? Ficou esse milagre. Como é que Jesus multiplicou os pães e os peixes? Ele não multiplicou pão e peixe nenhum, meus irmãos, porque a Bíblia mesmo explica: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E da boca de Deus, meus irmãos, isso quer dizer as vibrações. Jesus alimentou aquela multidão com a sua energia, com a energia cósmica que passou através dele, e ele então conseguiu alimentar aquelas pessoas. Nós também, meus irmãos, nós nos alimentamos do nosso ambiente, nos alimentamos das energias que nós trocamos uns com os outros. Como é gostoso, né? Ter uma pessoa para abraçar, ou ter um amigo para cumprimentar, para você ir numa palestra lá, né? Aquelas, né? Presenciais que nós temos, ter aquele convívio ali, tete a tete, né? Cara a cara com as pessoas, né? Isso são trocas de energias, meus irmãos, no nível etérico, no nível espiritual, né? Astral. Eu estou mostrando isso, meus irmãos, para vocês verem que os laços que nós temos uns com os outros são laços muito mais fortes do que simplesmente aquilo que nós estamos vendo, a matéria, porque muitas vezes você fica longe de um amigo, de uma pessoa durante muito tempo, você só tem aquele amor, aquela lembrança da pessoa, mas se vocês nunca ouviram isso, ouçam, meus irmãos. Nós nos unimos com as pessoas além do tempo e do espaço. Uma pessoa com quem você conversou, uma pessoa que você amou, uma pessoa com quem você se divertiu, com quem você teve uma relação sexual. Isso aí, meus irmãos, vai ficar uma ligação energética durante muito tempo. Não é simplesmente por uma vida só, não, é por muitas vidas. O amor, o ódio, o sexo, ele nos une às outras pessoas por entre as reencarnações. É uma coisa infinita.
A pessoa que não quiser participar disso, só se ela se transformar num ermitão e viver isolado de tudo, de todos. E mesmo assim ela não estará sozinha, porque nós estamos rodeados de elementais, de anjos, de mestres, meus irmãos. É impossível, como disse o nosso querido poeta, né? É impossível ser feliz sozinho, meus irmãos. Nós estamos realmente unidos. Então, quem já teve a oportunidade de ver uma fotografia Killer, né, que mostra como as plantas, os objetos, as pessoas têm essa energia etérica, né? Eu já tive a oportunidade de fazer essa foto, realmente é maravilhosa, né? Mas já comentei aqui dessas três energias que nós captamos, meus irmãos, com o nosso duplo etérico, né? O prana, ou vitalidade, né? A Kundalini. Kundalini que vem não só do centro da Terra, mas vem também do Sol, né? Existe uma Kundalini vermelha que vem lá do centro da Terra, mas tem uma Kundalini dourada também que vem do Sol, que pode entrar pelo alto da cabeça, né? E o Forrat, que é o protótipo de todas as energias, né? Tudo acontece devido ao Forrat, que é ligado ao primeiro aspecto, mas são as energias que nós consumimos além daquela matéria que nós ingerimos na nossa alimentação e que são muito importantes, né? E só para complementar mais ainda, meus irmãos, citando aqui esse livro maravilhoso do nosso querido, né, bispo Charles Webster Leadbeater, né, o homem visível e invisível, ele com a sua clarividência que ele tinha, Madame Blavatsky tinha clarividência, a doutora Annie Besant, Geoffrey Hodgson e tantos teosofistas desenvolveram isso, mas Leadbeater teve a paciência de não só anotar as suas visões, mas classificar o que era visto nas auras, né? Então vamos rapidamente, meus irmãos, ele comenta lá, né, sobre a existência do duplo etérico, né, a aura da vitalidade. Se a pessoa tem essa emanação azul, né, perfeita ao redor do corpo, é porque ela está saudável, né? Então, o duplo etérico é indicação de saúde. A pessoa que está assim, inclusive, ela é uma doadora de prana, de vitalidade. É esse tipo de pessoa que pode visitar um enfermo, né, ou fazer um ritual de cura, que nem a gente faz aqui. Enviar essa energia, inclusive à distância. Essa energia não está limitada só à proximidade, né? Então, o duplo etérico, meus irmãos, ele tem também os seus grandes centros, né? Que não são só esses sete aí, né? Os sete chakras são os clássicos, que foram comentados também no livro do Sr. Leadbeater, os chakras, que aliás é o livro teosófico mais vendido no mundo, mais até do que a Doutrina Secreta. O livro Os Chakras do Leadbeater, recomendo muito, apesar da versão da editora Pensamento ter uns erros assim meio crassos de tradução, né? Mas mesmo assim vale a pena. Então vejam bem, meus irmãos, esses gráficos aqui mostram que o chakra ele é o que? Um vórtice circular em cima do nosso duplo etérico, né? Eles estão na frente do nosso corpo e estão atrás, nas costas também. Existem chakras nas nossas costas, que aliás é por onde a energia entra, né? Os chakras da frente, eles são por onde a energia sai, né? Então, por isso que é importante cuidar do que vem atrás da gente, né? E, obviamente, não vou me deter aqui nesse gráfico, porque tem todo o sistema, o nome dos chakras, né? O que pode acontecer aí
quando a pessoa desenvolve esses diversos chakras, meus irmãos. Mas o importante é a gente estar consciente que nós estamos recebendo e emitindo energia através desses chakras, né? E prosseguindo, né? Nós temos também o nosso corpo astral, né? O corpo astral é importantíssimo, né, meus irmãos? Porque, por exemplo, nesse livro, o Homem Visível e Invisível, Leadbeater registrou que as cores que estão na nossa aura, elas representam qualidades e muitos defeitos também que nós temos, e a ausência de determinadas cores também demonstram a nossa evolução. Então a pessoa aí, por exemplo, aí ele classificou essa pessoa como o corpo, aí está o corpo mental, mas o corpo astral é exatamente assim também, né? Porque tanto o corpo astral como o mental são dois ovoides que estão mais ou menos na mesma proporção, um dentro do outro, né? Mas o astral pouco evoluído, geralmente o que se observa? Se observa o fundo da aura muito escuro, às vezes tem até a cor é, enegrecida, acinzentada, né? Ou cores muito, digamos assim, entre aspas, sujas, né? Misturadas, né? Muito vermelho das paixões, tudo mais, inclusive numa região mais alta do corpo, lá pegando na região da cabeça da pessoa. Quer dizer, é uma pessoa dominada pelas paixões e que é capaz realmente de atos muito insanos, muito violentos, porque não se desenvolveu aí qualidades superiores. Já uma pessoa um pouquinho mais evoluída já não tem tantas cores, né, negativas na parte inferior, apesar dela poder ter muito vermelho, muito carmesim, quer dizer, ainda é uma pessoa muito passional, ela já tem um corpo astral um pouco mais organizado. E nós também, o que nós temos que dizer aqui, mas a gente se alimenta também das emoções, do ambiente, das pessoas e das situações, né? Alimentação não é simplesmente física, a gente também está procurando se alimentar de emoções quando a gente liga uma televisão, quando a gente põe uma rádio, quando a gente vai no cinema, no teatro, ou até mesmo quando a gente vai numa palestra, num concerto, tal. Tudo isso é alimentação emocional, meus irmãos. E aqui o corpo causal está um pouco para frente, deixa eu pôr mais para lá. Então, na nossa mente, também é a mesma coisa, meus irmãos. A gente se alimenta do ambiente, a gente se alimenta das situações e a gente incorpora certas energias. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento sobre os ambientes que a gente frequenta, né? E principalmente com as emoções que a gente tem, porque o Leadbeater descreve lá no livro dele que em determinados momentos o corpo astral ele explode em certas emoções. Por exemplo, esse caso aqui é um impulso de amor, né? É a pessoa que está ficando apaixonada por alguém, por alguma coisa, e realmente o que acontece aí é que a pessoa não consegue pensar. O apaixonado só pensa no objeto da paixão dele, né? Por exemplo, se for uma emoção positiva, por exemplo, um arrobo de devoção, vai surgir um azul marinho, um azul royal, né? Um azul celeste na aura da pessoa, indicando que ela está adorando um santo, está adorando a Deus, está adorando uma informação superior, e aí a aura da pessoa. Só que é o seguinte: a pessoa que está aí também
está bem fechada também para coisas superiores, porque ela está num estado que a emoção está muito mais forte do que qualquer outra coisa, né? E aí, infelizmente, aquelas situações que a pessoa se perde, né? Na violência, na cólera, no ódio, e aí realmente é como se tivesse uma tempestade na hora da pessoa. Nesse momento aí, a pessoa pode fazer qualquer tipo de desatino, porque quem controla o corpo é o corpo astral. Se a pessoa está tendo esse acesso de cólera, é aí, infelizmente, que a pessoa mata, que aí é o momento que a pessoa comete um crime, é o momento que a pessoa xinga o outro, é o momento que a pessoa agride o outro, que por uma paixão, né, de egoísmo que se manifesta. Quem consegue observar isso clarividentemente é um acesso de cólera, né? E também tem um outro lado, a pessoa muito fechada, a pessoa que tem uma série de pensamentos negativos, ela pode se fechar. Vejam bem como é que é a aura da pessoa que está com medo, né? Como se ela tivesse fechada numa prisão de energias cinzas que estão impedindo a passagem do plano mental para o duplo etérico. Esse astral aí também não consegue deixar a pessoa pensar direito, não chega no cérebro da pessoa os pensamentos do plano mental. E aí é o caso mais clássico, até mais romântico, que é o apaixonado, né? O apaixonado por uma outra pessoa, ele só pensa na imagem daquela pessoa, ele só pensa no amor, nos beijos, nos abraços, nos jantares, nos passeios que ele vai ter com essa pessoa. Então ele fica ali dentro desse róseo, desse carmesim, e ele também está fechado, né? Tanto é que paixão, ou no grego patos, né? Que vem daí que vem o termo patologia, né? É um estado negativo, doentio da pessoa. A paixão é uma espécie de doença emocional que a gente pode estar cometido, né? E aí tem outras, né? Outros tipos de emoção também, a pessoa irracível, a pessoa muito ignorante, que discute com os outros, ela está cheia de pontinhos ali, né, como se tivesse fossem feridas na sua aura, que são os momentos que ela discute, que ela bate boca com outra pessoa, né? Tem, lamentavelmente, aí o Lidbito descreveu uma pessoa avarenta, né? Olha só que coisa horrorosa, uma pessoa que as frequências que estão ali é só relativas à matéria, à posse, a objetos, né? E, lamentavelmente, também a depressão, o abatimento, não é simplesmente uma condição do cérebro. O astral da pessoa também pode levar a pessoa ao abatimento, à depressão, à tristeza que às vezes a gente pode deixar, e a gente pode pegar isso também de outras pessoas ou até do ambiente. A gente sabe que existem ambientes ruins, depressivos, né, que foram carregados com esse tipo de vibração. E há, obviamente, auras positivas, né? A aura de um devoto, uma pessoa que consegue vibrar positivamente para Deus, para os santos, para os mestres, tal. Essa pessoa, ela é positiva porque ela pode ser um comunicador, pode ser um sacerdote, pode ser um pastor de uma igreja, pode ser simplesmente um fiel que inspira outras pessoas e que pratica isso no dia a dia, porque ela tem o azul da devoção, tem o amarelo do intelecto, tem um vermelho um pouco mais evoluído, que é a, ela tem uma paixão, mas no sentido positivo, né? E o cientista que tem muito amarelo no alto da cabeça, tem muito intelecto, são pessoas que realmente são exemplos de auras
positivas, né? E no mental é a mesma coisa, meus irmãos. A pessoa que é realmente evoluída, a pessoa que estuda, que tem emoções superiores, ela tem uma coroa dourada em cima da cabeça dela, de amarelo do intelecto. Não é simplesmente uma coisa artística aí que as pessoas pintam em cima dos santos, né? Isso realmente acontece. E o causal, ou seja, que é o mental superior, ali tem poucas cores, mas são cores que já estão demonstrando que a pessoa vai rompendo o seu egoísmo e vai paulatinamente evoluindo até alcançar, né, de um corpo astral e mental pouco evoluído para o mais evoluído, é simplesmente o aperfeiçoamento das energias através do estudo, da meditação, da correta alimentação física, emocional e mental, né? Então, de uma pessoa que não tem cor nenhuma, né, que só pode ter um amarelo ali, um pouquinho de intelecto, um pouquinho de amor, até uma pessoa que já está rompendo o ovo áurico, até, né, desenvolvendo todos os aspectos aí da aura, porque só para finalizar, meus irmãos, na verdade, nós temos o corpo físico, né? Temos o corpo etérico, que na verdade são energias físicas. Todas as pessoas têm corpo astral, que é corpo emocional, tem um nível do mental inferior, que é o que está crescendo hoje em dia na humanidade, com a educação universal, com o processo cultural que está acontecendo, né? As pessoas mais evoluídas, que estudam bastante, que se aprofundam, têm humana superior. Agora, meus irmãos, falta ainda desenvolver, na verdade, o que? O corpo búdico, né? E o corpo átmico também são corpos que ainda não estão disponíveis para as pessoas usarem. Por quê? Você não tem da onde tirar essa energia búdica. A não ser que você conheça um mestre de sabedoria, que você frequente realmente um templo muito energizado, com energia búdica, crística, é ali que você vai tirar energia para criar o corpo de intuições e você conectar, né? Porque esses corpos, eles se conectam, né? O corpo do Manas superior se conecta com o corpo do Manas inferior. O búdico, ele se conecta com o astral e, por incrível que pareça, o átmico, ele se conecta com o corpo físico, né? Por isso que quando a pessoa também tem uma prática de controle do físico ou desenvolvimento das capacidades físicas, né, através do esporte, através do condicionamento físico, das artes marciais, a pessoa estimula a vontade superior, a vontade que nós temos que desenvolver, meus irmãos. Então, o objetivo final, que é o fim, obviamente, dessa palestra que parece que não vai terminar, mas vai terminar agora, é isso aqui, meus irmãos, a aura do mestre, que é a última figura lá do livro O Homem Visível e Invisível, do Sr. Charles Webster Leadbeater, é quando, meus irmãos, as capacidades do ser humano são atingidas no máximo, então o ovo áurico que era fechado, ele se rompe e nasce um novo sol espiritual na Terra,
o iniciado se torna um mestre e ele começa a irradiar todas as suas qualidades para o mundo. O mundo é abençoado com o novo Salvador do mundo. E é isso, meus irmãos, o caminho que está dentro de nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos atingir isso aqui. É o que desejo a todos vocês, que vocês se aprofundem na nossa grande literatura teosófica e que não tarde muito até o momento que a aura de vocês se expanda e venha abençoar o mundo com as suas qualidades, meus irmãos. Eu vou parar por aqui, porque realmente o assunto é muito grande, muito apaixonante. Obrigado pela paciência de vocês, meus irmãos, e que os irmãos que tiverem acesso a essa palestra na internet também possam seguir esses livros, né? E se aventurarem para dentro de vocês mesmos. É a grande mensagem que nós deixamos aqui. Então, meus irmãos, uma vez mais, namastê. Gratidão, gratidão. Excelente palestra. Excelente. Os irmãos que quiserem comentar ou agradecer, podem abrir seu microfone, pelo combate. Não sei se temos perguntas, comentários aí, porque é muito assunto aí, né, que foi colocado. Querido irmão Osmar, parabéns à palestra que nos abrilhantou com essa temática já muito Obrigado, passada na irmão. nossa sociedade teosófica. Eu gostaria de acrescentar um ponto interessante, que é justamente Sim. no plano físico, em que você pode ver, de um lado, uma Madre Teresa de Calcutá, uma mulher expressando ali um amor puro, e do outro lado a gente pode ver um Adolf Hitler, né, cultivando ódio, buscando a destruição aí de outras civilizações, e eles se encontram todos no plano físico. Por que o plano físico? Porque é o plano em que você tem ali uma casca que vai encobrir as emoções mais intensas, que são o corpo emocional. Porque lá no corpo emocional ou no corpo astral, após o desencarne, nós sabemos que as energias, até como comentou o próprio Charles Webster de Bitter, elas se centuplicam no plano astral. Então ali nós vamos perceber que toda uma radiação, uma expressão simpática, vibracional, em determinado subplano do próprio plano astral, vai ter uma simbiose, uma conexão com esses seres, né, que vão diferir de um campo vibracional para o outro. E aí a gente vê esse extremo acontecendo de um ser muito puro, de um ser assim, muito maligno assim, né? Só que é no plano físico que nós percebemos a presença tanto desse campo dual, né? Porque o corpo físico gera essa resistência, né? Então era só esse detalhe que eu gostaria de trazer e parabenizar novamente o irmão por essa excelente palestra. Muito obrigado, irmão. Realmente o que você acabou de falar faz muito sentido, né? E traz aí para nós essa questão, né, tão triste, né, que é nós sabermos que existem no mundo, né, pessoas que estão não só alheias a essas informações, né, porque na verdade o que está na nossa mão é acelerar ou frear esses três níveis evolutivos, né? Frear a evolução da matéria, frear a evolução da alma, obviamente que frear a evolução espiritual é muito difícil, mas lamentavelmente
tem pessoas que passam perto disso, porque esse mundo que nós estamos, tridimensional, é um mundo onde é muito difícil construir as formas, né? E destruir as formas é muito mais rápido, né, do que criar, né? Basta a gente parar de respirar 5 minutos, que todo um processo que levou décadas para se formar, a gente sai do corpo físico, né? Então, mas nós não devemos desanimar, porque realmente o que a teosofia nos ensina, o que a gente verifica na prática também, é que as frequências superiores elas têm uma preponderância, né? Ou seja, o mal, essas energias destrutivas, elas têm um alcance muito mais curto do que as energias superiores. Porque veja bem, a grande sabedoria que trouxe um Lao Tse, um Confúcio, um Krishna, um Cristo, um Buda, um Maomé, mesmo essas palavras tendo sido ditas há milhares de anos atrás, elas estão repercutindo até hoje. Então, isso mostra que o bem, as energias superiores, elas têm muito mais alcance. Então, o que nós podemos escolher é nos unir a essa sabedoria que já foi exposta e nós nos convertermos a essa sabedoria. Não basta simplesmente conhecer, é preciso praticar uma vida como ensinou o Senhor Krishna, como ensinou o Senhor Jesus Cristo, como ensinou o Senhor Buda, né? Se a gente consegue viver um mínimo que seja disso, a gente se converte a essa sabedoria e se converter à própria sabedoria teosófica. Viver teosoficamente é estar consciente dessas outras dimensões, né? Respeitar a evolução do nosso semelhante e não perder as oportunidades de pôr essa informação aonde e para quem for possível colocar. Por isso que é muito bonito um trabalho de uma loja teosófica como essa, como da Sociedade Teosófica como um todo, com todas as suas lojas, e também de todas as ordens esotéricas, as religiões. Cada uma delas está vibrando coisas superiores, porque realmente é muito pesado que alguns poucos destruidores, né, que nem você mencionou, sejam capazes de levar a tanto sofrimento, né, porque realmente nesse mundo é mais fácil destruir. Então, cada vez que uma palestra teosófica é dada aqui, são energias que se dispersam para o mundo, que vão é, elevar o nível mental do nosso planeta. A cada missa, a cada ritual maçônico, a cada reunião de uma loja ou de um capítulo Rosa Cruz, né? De qualquer iniciativa que seja, meus irmãos, é tudo construtivo, é tudo para vibrar o que é mais elevado, e é para isso que a gente existe aqui. Então é isso, meu irmão, muito obrigado aí pelo seu comentário.